Então, e aí, Alana? Como é que é a sua história? Como é que o Pug surgiu na sua vida? Você é a mãe de 2 Pugs, do Tufão e da Cacau. E como é que isso tudo aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. A história é um pouco emocionante no começo, né? O Tufão, ele apareceu na minha vida depois do período mais difícil da minha vida, né? Eu perdi a pessoa... Desculpa, mãe, você sabe o quanto você é importante pra mim. Mas eu perdi meu pai muito precocemente. Ele tinha, na época, 4 anos a mais que você, Fábio. Então, eu era muito apegada a ele. Ali eu me vi sem meu chão e, né, tive todo o suporte da família, rede de apoio. E o meu namorado da época, né, o meu ex, depois de 2 anos, quando eu tava um pouco melhor, ele pensou num presente pra mim, que era o Tufão. E eu sentia falta da alegria, né, do dia a dia. Porque meu pai era uma pessoa extremamente alegre. E veio o Tufão. Ele escolheu a raça por todos os motivos que eu acho que muitos conhecem, mas quem não conhece vai conhecer. Eles são extremamente dóceis, companheiros. O Tufão se tornou a alegria lá de casa. Trouxe luz pra nossa casa de novo. A nossa família voltou a ser feliz novamente. Então, foi assim que o Tufão apareceu na minha vida. Meu anjinho, minha criancinha, vai ser minha eterna criança. E aí, eu vim pro Rio e o Tufão tava muito sozinho. Aí eu quis a Cacau pra fazer companhia a ele. Cacau é uma eterna filhote, porque ela tem uma energia que, meu Deus do céu, não cabe dentro dela. Ela explode com qualquer um de felicidade. Muita arteirinha, muito elétrica. E eles são a luz do meu dia, né? Os dias cinzas são coloridos com eles, de fato. Não tô sendo emocionada, mas um pouco emocionada, talvez. Donos de Pug são assim. Né? E tudo começou por eles. Aí eu vi a dificuldade, né, porque toda raça, ela tem suas diferenças, né, suas necessidades. E eu me vi sem suporte na época. Inclusive, pelo espirro reverso, foi uma das minhas principais dificuldades no início. Eu não fazia medicina veterinária, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E aí eu falei, meu Deus, fui em alguns médicos na época, principalmente aqui no Rio, porque eu já estava aqui, e não achava respostas. Desculpa, colegas, mas infelizmente na época não tinha quem conhecesse. E aí foi quando eu comecei a estudar, ir atrás, me encantei com a medicina veterinária num curso que eu fiz para trazer conteúdo pro YouTube e pro Tufão e pra Cacau, para ser uma melhor mãe para eles, e falei, meu Deus, interessante. É aqui. Eu comecei o curso de auxiliar veterinário na época, foi em 2018. Eu até me menosprezava na época, achava, caramba, eu não tenho, né, conhecimento suficiente para ser uma médica veterinária. E quando eu me vi no curso, eu falei, não, eu acho que é só ir atrás, é correr atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito... Minha família me ensinou a ser assim, né, muito correr atrás dos meus sonhos. Meu pai era assim, e eu falei, não, eu vou atrás, eu tenho como ser. E aí fui, deu certo. 5 anos depois estou aqui. Que maneiro. Formada. Muito bom, muito bom. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa história, né? Agora no finalzinho, pego muito no pé da Alana, né? Eu não sou assim muito bonzinho, digamos assim. Eu boto ela na fogueira, inclusive na frente dos clientes o tempo inteiro. Isso faz parte do meu estilo de treinamento, dos meus estagiários que estão se formando. Tenho pelo menos 2 veterinárias que trabalham comigo hoje em dia, que fizeram estágio comigo. A principal delas é a doutora Isabela. Eu já tinha um pouco desse estilo. E a Isabela se transformou numa veterinária incrível, gigante. Ela é excelente. E eu tenho certeza que você vai pelo mesmo caminho. Não que eu acho que eu tenha uma participação, né, sei lá, de uma porcentagem tão grande assim. Tem. Tem. Mas eu acho assim que, como eu tenho muita experiência com o Pug e com o cliente, né, eu já dei palestras sobre a relação do veterinário com o pai e a mãe do cachorro. Eu já dei 3 palestras em congresso, na Rural também, sobre essa relação. Então eu estudo muito sobre isso, eu estudo muito sobre psicologia humana, sobre a cabeça do ser humano, né? Então eu acho que eu consigo dar uma palhinha, uma ajudinha para vocês, não só com a minha experiência como veterinário, mas também uma experiência com os clientes, né? Com os papais e mamães de cachorro. E assim, muito baseado no jeito que a minha mãe lida comigo, no jeito que os meus mentores lidaram comigo. Eu acho que tapinha nas costas e vida fácil não forma ninguém forte.
Então eu tento, entre aspas, né, no bom sentido, dificultar um pouquinho a vida de vocês, colocar vocês na fogueira mesmo, porque na hora que você estiver de frente pro teu cliente, estiver de frente para situações difíceis, você vai estar acostumada com aquilo. E aquilo não vai ser uma coisa tão fora da curva para você, não vai te deixar nervosa, por exemplo, né? Ou vai deixar você menos nervosa. E você tem respondido muito bem aos estímulos, né? A gente conversou há 2 dias atrás. Você, nos últimos 2 meses, você evoluiu de uma forma inacreditável, assim, é impressionante. Você já era muito boa pelo teu caráter, pelo teu jeito de lidar com as situações, pelo amor que você sente pelos animais, por você ser mãe de cachorro. Tudo isso cria uma empatia muito interessante, né? Que eu acho que todo veterinário que é pai e mãe de cachorro, não é o veterinário que tem cachorro. É o veterinário que é pai e mãe de cachorro. Eu acho que já é um veterinário diferenciado. E você tem isso, né, em relação também à tua formação de familiar e tudo mais. E eu acho que esse acabamentozinho que eu tô dando no finalzinho, né, e não só eu, né, a doutora Tamires, a doutora Isabela, a doutora Paola, a doutora Lara, você tá estagiando com todos os veterinários da clínica. Então eu acho que você tá podendo absorver um pouquinho de cada um. E é impressionante como você agora teve mais tempo, né, nesses últimos 2 meses. O quanto você tem se dedicado, muitas horas dentro da clínica, muito atendimento, e o efeito que isso está surtindo em você, na sua persona veterinária, é visível, e eu fico encantado de ver a tua evolução. Eu acho que assim, o Brasil aí vai ter uma veterinária de mão cheia para poder ajudar com o Pug, né? Eu confesso que me sinto um pouco sozinho nessa jornada ainda, e eu tenho certeza, né, que dentro dos projetos que a gente vem, inclusive conversando, que a gente vai fazer juntos, né, eu tenho certeza que você vai chegar com muita força para você me ajudar e ajudar, né, os papais e mamães de Pug a lidar com as peculiaridades dessa raça, que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse episódio de hoje para vocês, né? Uhum. A gente está unindo forças, né? O paciente, o filho de vocês, que a gente também tem filho, né, Pug, eles são tão importantes pra gente que a gente se coloca no lugar de vocês, porque a gente dá o que a gente gostaria de receber. E tem até uma frase que eu vi a primeira vez no meu curso de auxiliar veterinário, eu não esqueço, porque toda vez que eu me vejo numa situação assim, o que eu faria naquele momento e qual o conselho que eu daria pro responsável, pro papai e pra mamãe, que o paciente, ele não é só o paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu me propus a fazer e eu vou fazer o melhor que eu puder por ele. E eu acho que esse é o nosso maior motivo, né, de estar aqui. E trabalhando, o que o pessoal me deu lá na clínica nos últimos tempos foi, assim, realmente muito incrível. Eu já trabalhava na área, mas eu não tinha tanto contato com os papais. Eu ficava dentro da internação, então no cuidado intensivo com o paciente. Aprendi muito. Mas o contato hoje com vocês no dia a dia tá sendo impressionante, assim. Eu vejo minha mudança também. É impressionante. Obrigada, tá? Nada, pô, maior prazer. É o que eu te digo sempre. É claro que eu quero que você trabalhe comigo durante muito tempo. Existe uma relação profissional, mas é de coração, independente do que aconteça, independente se você continuar trabalhando comigo ou não. Falei isso pra você em off, tô falando aqui agora no podcast. É de coração porque realmente o estágio mudou a minha vida. Eu te falei isso ontem, anteontem, e eu gosto muito de dar estágio. Teve um momento da minha vida que eu comecei a ficar impressionado como o meu mentor, Sérgio Lobato, um abração, Sérgio. Inclusive, foi através do Sérgio que eu conheci o Wellington. Eu falei isso no primeiro podcast. Eu ficava impressionado como é que o Sérgio passava conhecimento de graça nas lives, né? Eu falava assim, pô, não é possível, esse cara tá louco de estar passando isso numa live, esse cara é alucinado, ele tinha que vender, ele poderia vender isso. E os meus professores de estágio também sempre me passaram todos os pulos do Pug, né, todos os pulos do gato durante os estágios, e eu me inspiro muito nisso, sabe? Eu acho que tenho estudado muito filosofia, tenho estudado muita coisa, e eu acho que você passar conhecimento faz você encontrar o seu lugar no mundo, sabe? O conhecimento, ele não tem que ser nosso só. Inclusive é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente quer compartilhar com vocês, democratizar o que a gente sabe. E o que a gente sabe, modéstia à parte, é muito poderoso para quem tem Pug, para quem é pai e mãe de Pug. Então é isso que a gente quer fazer aqui, né? Democratizar esse conhecimento tão específico para tentar diminuir essa distância entre o amor e a falta de conhecimento que ainda existe, né? Que com conhecimento a gente dá qualidade de vida para eles, e Pug pode viver muito bem. Você acabou de assistir um corte do Pugcast. Se você tá aqui é porque você ama a raça Pug ou tem curiosidade de entender um pouco mais. Eu produzo esse conteúdo com muito carinho. Eu sou médico veterinário há 12 anos e pai de Pug há 12 anos. Deixa um like, se inscreve no canal.
o YouTube vai reconhecer isso, vai te entregar os nossos próximos conteúdos em primeira mão e eu vou deixar aqui um card para você continuar assistindo outros vídeos nossos. Valeu, pessoal!